Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, 18 de janeiro de 2021, segunda-feira da segunda semana do tempo comum, Evangelho no dia a dia. Hoje refletiremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 até o 22. Já vai deixando o seu like, para que possamos partilharmos juntos esse santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam de jejum. Vão e lhe dizem: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Chegará um dia em que lhes arrebatarão o noivo, e nesse dia jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado repuxa a roupa e faz um rasgo pior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho arrebenta os odres e se perdem odres e vinho. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira, da segunda semana do tempo comum, o evangelista Marcos relata essa presença de Jesus que está numa festa, dizendo da festa, da presença dele com os seus. Os judeus, os discípulos de João, não veem, não percebem essa realidade, porque eles fazem o jejum e são perguntados por que os discípulos de Jesus não fazem. Veja bem, amados irmãos e irmãs, o jejum naquele tempo, ele era praticado por lei, por devoção ou por expressão de arrependimento, por humildade ou luto, dentro dessas condições. Então o jejum, para eles, tinha uma característica, para a vida deles, que não era uma expressão fechada, era uma relação apenas de jejuar por algumas situações. E eles estavam vivendo esse momento. Vejam, Jesus fala para eles quando é interrogado, Jesus fala para eles, relata essa festa de casamento, dizendo: quando o noivo está presente, os seus convidados jejuam, se é uma festa. Então Jesus relaciona a presença dele com os seus discípulos como uma festa onde Jesus é o esposo. Jesus é o esposo. E durante a presença do esposo, não é necessário jejuar. Veja bem, amados irmãos, nós precisamos entender também uma coisa. Lá no tempo do Antigo Testamento, o Messias era o esposo e Israel é a esposa. Já agora no Novo Testamento, na presença de Jesus, Jesus é o esposo e a igreja é a sua esposa. Veja bem, amados irmãos e irmãs, como nós precisamos entender essa realidade. E Jesus compara justamente a questão, Jesus coloca alguns elementos importantes, ele fala dessa graça, da sua presença no meio da comunidade. E ele fala, olha, e ele coloca muito claro: ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado repuxa a roupa e o faz o rasgo piorar. Ninguém põe vinho novo e odres velhos.
Jesus muda a referência total do jejum para a experiência concreta de vida que aqueles homens, os seus discípulos, estão vivendo. Ele fala, depois que ele partir, depois que ele der a sua vida pela humanidade, depois que ele for embora, aí nós temos motivo para jejuar. Mas por enquanto não, porque o noivo está presente. Ele está presente na vida daqueles homens e mulheres. Hoje, muitas vezes, na nossa caminhada de fé, a nossa igreja nos ensina também que em dias de festa, dias de domingo, não se jejua, porque o noivo está presente. No jejum, no domingo, que é festa, que é a presença da Eucaristia, que Jesus presente e vivo, que celebra a sua presença, não se jejua nos outros dias. Tanto é que o jejum pode ser interrompido. Quando uma pessoa está jejuando, ele pode ser interrompido, porque o noivo está presente. Veja bem, amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz uma coisa: é preciso que a nossa conversão seja verdadeira. Nós não podemos fazer de acordo com as nossas circunstâncias, ou seja, ficar fazendo remendos na nossa vida de fé, fazendo remendos de coisas velhas diante de muitas realidades novas que nós já temos. Nós falamos uma coisa e fazemos outra, colocamos remendos na nossa caminhada, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. E Jesus está dizendo, não, a nossa fé, ela não é de remendos. É necessário nós percebermos que ao aderir ao projeto de Deus, que ao aderir ao projeto do Evangelho, nós precisamos colocar remendo novo em nossa vida. Nós não podemos colocar coisas velhas. Pano novo, vida nova, realidade nova, ações novas, relacionamentos novos, vida nova, transformada diante do amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos chama essa atenção, que nós precisamos viver de fato a experiência que ele está nos dando. Aqueles homens não entenderam que os discípulos estavam vivendo uma realidade nova. E Jesus tenta mostrar para eles, para que eles possam enxergar. E hoje fala para nós. Será que nós estamos também remendando a nossa vida com coisas antigas que já não servem mais? Vivemos uma experiência de fé nova, transformada, mas estamos carregando as coisas diante da nossa conversão para as nossas vidas e fazendo delas elementos essenciais? Nós precisamos refletir. E Jesus coloca muito claro, né, a questão que se o velho ficou para trás e que o vinho novo é Jesus. Ele é o vinho novo. Ele é a realidade nova para todos nós. E ele fala com toda certeza, para vinho novo, odres novos. Nós precisamos ter um coração novo, ações novas, realidades novas, diante da nossa conversão, diante da vida nova que nós propomos a aceitar para cada um de nós no dia da nossa conversão. Então que nós possamos viver essa experiência e que, de fato, nós possamos, no momento exato, diante das nossas realidades, poder jejuar, mas que a graça maior é a presença do Senhor, do vinho novo, que transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração, para que possamos construir uma sociedade nova, um mundo novo, cheio de justiça, de direitos repartidos para todos e que possamos experimentar da graça abundante do amor de Deus. Assim seja. Mais uma vez eu te peço, você, meu irmão, minha irmã, que está me seguindo pelo Facebook, né, que ainda não fez a sua inscrição, eu deixei lá um link, né, do YouTube para que você possa acessar. Acesse lá o link, faça a sua inscrição no YouTube para que mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam participar do Evangelho no dia a dia. Para que nosso Deus, a sua graça, seja derramada abundantemente no coração de todo o nosso povo. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.